Olá, estamos iniciando mais um podcast na Voz da Medicina, uma iniciativa que faz parte de um projeto de extensão da Universidade do Planalto Catarinense, a nossa Uniplac, e hoje nós temos o prazer de conversar com o médico especialista otorrino, Dr. Fernando Arruda. Seja muito bem-vindo, doutor, ao Obrigado, nosso Débora. podcast. Muito obrigado pelo convite, né? Gostaria que o senhor fizesse uma breve apresentação sobre a sua carreira, a sua trajetória, a área de atuação aqui em Lages. Sim. É, eu me formei em 1997 pela Universidade Federal de Pelotas, fui para São Paulo, fiz otorrino no Núcleo de Otorrino de São Paulo, capital, né? E fiz mestrado na Universidade de São Paulo, da USP, e retornei a Lages em 2002, né? Em 2004 eu iniciei as atividades como docente na Universidade do Planalto Catarinense, né? Então, já estou há 21 anos como professor do curso de medicina, né, da Universidade do Planalto Catarinense, da Uniplac. Então, temos muito assunto a explorar e a conversar. Eu acredito que é dúvida de muita gente o que a gente vai perguntar aqui. Vamos começar falando sobre otites, esse tema, época de inverno, resfriados, gripes. Por que a otite é tão mais comum em crianças? A otite, né, que é a infecção do ouvido, né, otite médio aguda, que é a infecção do ouvido médio, ela é muito mais recorrente em criança pela própria questão da anatomia da criança. Então, a gente tem que ter a ciência de que o ouvido nada mais é do que a própria extensão do nariz. Então, crianças que têm um nariz encatarrado, elas vão ter um ouvido encatarrado, tá? Esse catarro que é o principal fator da criança ter tanta recorrência de ouvido. É o próprio secreção nasal. Por que que a criança tem mais secreção, né? Porque a criança ela está mais vulnerável, é ambiente escolar, ela ainda não tem uma imunidade formada, né? Ela está mais suscetível às questões de rinite alérgica, porque nem toda congestão nasal, isso é uma coisa que as pessoas confundem um pouco, né? As mães principalmente, é, vê aquela criança de 4, 5, 6 aninhos, né? Que ela sempre está com o narizinho escorrendo, trancado, né? Fungando. E não é incomum a gente escutar os pais falarem assim, ah, vive gripada, né? Ah, essa criança vive gripada. Na verdade, não é uma questão gripada, porque a gripe ela é ocasionada por um vírus, né? Independente qual seja, mas é um vírus. Quando a criança de fato está gripada, ela vai ter sintomas gripais, não só congestão nasal. Então, a criança gripada ela vai ter febre, né? Vai ter letargia, vai ter dificuldade de comer, vai ficar prostradinha, né? E tem aquele período normal do ciclo gripal que vai de 5 a 7 dias. Isso é uma gripe de fato, tá? A criança pode ter gripe no inverno, que a recorrência de gripe todo mundo sabe que é muito maior, né? Por vários fatores, né? Mas a criança também pode ser sempre congestionada. A criança também ela pode ser sempre encatarradinha, com o nariz trancado, por fatores ambientais, tá? Então, a rinite alérgica, ela é uma doença ambiental. Ela tá sujeito, né, a variações conforme as variações climáticas, por exemplo. Então, assim, piora, né, piora a temperatura. Agora nós estamos, né, com temperatura baixa há um bom tempo. Umidade relativa do ar, né? Pega a criança alérgica, ela está sujeita a ter crises por causa do quadro de ácaro. Então, pega um cobertor do guarda-roupa, está um ano fechado. Então, a rinite, ela fica muito exacerbada também, tá? E esse catarro do nariz, seja alérgico, seja gripal, existe um canalzinho que liga o nariz com o ouvido que chama tuba auditiva. Essa tuba ela tem uma função de cada vez que nós respiramos normalmente, o ar também entra nesse canalzinho, que é a tuba, e ela ventila o ouvido lá dentro, tá? Para quê? Para limpar. É o que eu sempre falo. A nossa face toda é interligada com o nariz. E a nossa face toda, ela é, né, autolimpante. Então, assim, tem um nariz funcionante, né?
um nariz bom, você vai ter uma face saudável, um ouvido saudável. A partir do momento que o nariz está congesto, você não vai ter, né, uma face saudável, né? E a chance de você ter uma otite, que é uma infecção de ouvido, é muito grande, tá? O próprio catarrinho do nariz, ele migra para lá. A criança, além dela ficar mais suscetível, mais encatarrada, seja por virose, seja por rinite alérgica, a criança também ela tem duas questões anatômicas que favorecem que ela tenha mais otite, tá? Uma questão é que esse canal na criança, ele é mais curtinho, tá? Então, por que que ele é mais curtinho? Porque o rostinho da criança ainda não cresceu. O nosso rosto, ele cresce dos 5 aninhos até os 17 anos, né? Até o final da puberdade. Então, uma criança de 5, 6 aninhos, ela tem esse canal mais curtinho. Além de mais curtinho, ela é mais horizontal. À medida que vai crescendo, 9, 10, 15, 17, esse canal também fica mais longo e mais inclinado. Então, Hum. ele faz esse eixo de crescimento e é natural que também exista daí um aumento do distanciamento da região da faringe até lá no ouvido médio. Aproveitando então esse gancho, essa anatomia então que o senhor explicou da questão, né, especialmente das crianças, né, mais horizontal, isso também então propicia para que acumule mais, secreção no ouvido e atrapalhe inclusive a audição da criança, por exemplo? Com certeza, tá? É, é importante, assim, ter a ciência de que o revestimento do ouvido, tá? É o mesmo revestimento da mucosa nasal. Chama epitélio respiratório, tá? Ele tem característica própria, que ele tem movimento ciliar para fazer limpeza, ele tem células caliciformes que são produtoras de muco. Então, assim, a mucosa produz muco, tá? Uma mucosa seca, ela é uma mucosa doente, né? Então a gente vê isso muito em idoso, assim, começa a ressecar a conjuntiva ocular, né? O lábio, né? Essa secreção também é produzida lá no ouvidinho da criança e do adulto. Essa secreção, ela lubrifica a parte do ouvido médio e, naturalmente, por gravidade, ela desce, né, até a faringe e a gente engole sem perceber. Quando você tem um processo inflamatório que inflama a tuba, porque a retenção de catarro, que é a otite catarral, tá? A retenção de catarro lá no ouvido médio não é só por obstrução da tuba. Ela ocorre por obstrução da tuba, mas também por um processo inflamatório da tuba. Ela inflama, Uhum. né? Então ela fecha, né? E fica retendo catarro. Então, assim, existe dois tipos de infecção no ouvidinho da criança. Aquela infecção que é que dói, que chora, né? Que acorda, dorme, né? Não dorme a noite inteira, né? Tem que levar, às vezes, no serviço de emergência pela intensidade da dor. Pode Essa, vir acompanhada de febre ou não. sim, pode vir acompanhada de febre ou não. Geralmente, essa otite, ela é uma complicação de um quadro gripal. Então, a criança já está Uma prostrada, consequência. uma Uhum. consequência. Então, os pais já veem que ela já está batidinha e a otite vai se instalando, porque ela tem que passar por esse caminho, ao longo da infecção, da gripe, né, do resfriado. Então, tá resfriadinha ali no quinto, sexto, sétimo dia. Quando ela dá uma melhoradinha do resfriado, ela piora do No ouvido, ouvido. Uhum. porque é o tempo de chegar lá. Porque o vírus tem um ciclo, né? Em média, 7 dias, tá? Tá, e aproveitando então, tem alguma maneira de evitar tudo isso? Ou de se adiantar, né, com alguma medicação para que quadros gripais como esse que você citou, evite de ter consequências como otite? Sim. Então, o entendimento, né, é que a otite média aguda, ela pode ser, geralmente é, uma consequência tardia do, de um quadro tardia ou, Sim. né, logo após, né, um quadro infeccioso de via respiratória. Quando a criança está resfriadinha, aí sim, então
entrar com medicação, um descongestionante, né, via oral que tem para as crianças, né, nesse quadro curto de 5, 6 dias, tá? Usar um antistamínico, às vezes um corticoide, tá? É, Às vezes, quando você já vê que está muito intenso esse quadro gripal, tá? Já se antecipar e entrar com um antibiótico, mas não necessariamente no Sim. quadro viral, tá? Lavagem nasal, E agora vamos explicar melhor como que é essa lavagem nasal, como deve ser feita, porque acredito que tem muitas mães que têm essa dúvida, né? O que que é correto, o sim. que que é indicado ou contraindicado. No quadro de vigência da infecção, daí é recomendado fazer com um pouco mais de frequência, tá? Existe vários tipos de soluções, né? Geralmente solução isotônica, que é aquela 0,9%, né? Que é o soro fisiológico, né? Todas são soro fisiológico, tá? Só que tem umas que são isotônicas, que ela tem uma concentração de 0,9%, e tem outras que são hipertônicas, Sim. que é 3%, né? Que então é uma solução hiperosmolar. Então, Que daí não é indicado para criança. ela pode ser, mas ela arde um pouquinho, né? Ela tem uma salinidade maior, então ela vai fazer uma limpeza Uhum. maior, porque ela vai puxar a água. Mas geralmente se usa 0,9. Sprayzinho manual, spray, né? De Com... aerosol. E a seringa também é indicado? A O 10 seringa ml? pode machucar. A seringa dá um jato, não é para isso. A seringa dá um jato muito forte, muito direcionado para um ponto único, tá? Sim. O ideal é Gera que se pressão. espalhe um puff, né? Uhum. Existe também aquelas recipientes de plástico, né? Que aperta. Tem que ter cuidado, porque pode dar uma pressão muito maior e você jogar mais catarro para dentro do ouvidinho da criança, Uhum. tá? Qualquer lavagem nasal em excesso ou no momento inadequado ou em exagero, ela pode fazer uma otite também, mesmo que a criança não esteja gripada, tá? Por quê? Porque, como eu te falei, esse canalzinho é um canal estreito, curtinho. Se você usa muito soro lá e dá muita pressão, ele pode entrar dentro da tuba, né? E jogar catarro até o soro e até o ouvido médio, né? E ocasionar uma otite, Sim. E a tá? relação da otite com a meningite? A otite, ela tem que estar sempre atenta, tá? A otite média. Existe um caminho, tá? É importante a gente salientar. Então, existe um caminho da otite média. Congestão nasal, né? Aquele catarro nasal, pega a tuba, vai pro ouvido, né? A criança chora de dor, por quê? Porque ela produz muita secreção e essa secreção, o tímpano é uma caixa timpânica. A região mais frágil é o tímpano, porque em cima é a base do crânio. Toda a parte do ouvido médio está dentro do osso temporal. Então, a parte mais vulnerável do ouvido é o próprio tímpano. Quando você enche de catarro nessa região, o tímpano vai abaular. Então, esse abaulamento é o que dói, é Uhum. de chorar. E se continuar a pressão, ele vai romper. Então, o caminho do pus, que é o catarro, né? Ele naturalmente ele vai romper o tímpano para fora, tá? Se tiver em níveis, né, bem intensos, né? E vai vazar. Então, toda criança ou adulto que vazou o ouvido diante de um quadro de dor de ouvido e pós-gripal é porque o tímpano perfurou, tá? Isso pode ter, sim, como regra, tá? Vamos supor, vai no consultar com o médico, né? O ouvido vazando é porque o tímpano está furado, tá? Mas, assim, esse é um caminho natural de que não haja uma complicação pior, Uhum. tá? É uma defesa É uma ali. defesa, tá? Então, assim, o tímpano é o mais vulnerável, rompe, vaza. Mas esse pus, ele pode subir, Uhum. mesmo que rompa um tímpano, porque a distância entre o ouvido médio e a fossa média do crânio, né, a meninge, é muito pequena, tá? É uma casca de ovo. Então, uma infecção de ouvido, para essa infecção romper essa barreira óssea de baixo para cima, é muito fácil, tá? Então, assim, a principal causa de meningite em criança é otite. É muito
Também tem o caminho nasal, que também é vulnerável. O nariz, na parte mais de cima do nariz, que é a lâmina crivosa do etimoide, que é onde tem o nervo olfatório, ali também é uma região, né, do teto do nariz, é uma região vulnerável. Por quê? Porque é um ossinho também frágil, né? Mas, assim, é um pouco mais alto, é mais distante das narinas, né? Fica lá nos olhos, entre os olhos. Mas também é caminho da meningite uma congestão nasal, um quadro gripal, tá? Então, são as duas vias de meningite, mais a otite disparado. Então, se a criança ela está assim, muito gripada, começa a ter dor de ouvido, vazando ou não, né, tem que levar no médico para avaliar. E claro que um antibiótico tem que ser dado, né, até para prevenir uma infecção grave como a meningite. Tá? Perfeito. Vamos falar um pouquinho sobre rinite e sinusite, que hoje usa-se rinocinusite, né? Sim, Primeiro vamos esclarecer do que se trata, né? Esses dois termos, rinite e sinusite, para que a gente possa depois conversar um pouquinho mais sobre isso. tá bom. Rhinus, nariz. Sinus, face, né? Do latim, então, a própria terminologia caracteriza, né, a localização da patologia. Então, uma rinite, processo inflamatório nasal. Uma sinusite, processo inflamatório nos seios, nos sinos, né? Nos seios da face. Os seios da face, elas são estruturas ocas dentro dos ossos faciais, né? E que estão intimamente interligadas à fossa nasal, ao nariz. Tá? Por que que existem esses espaços? Os ossos da face, ao longo da evolução do ser humano, eles estão se diferenciando e se pneumatizando cada vez mais. Tá? Então, o maxilar, o etimoide, que é entre os olhos, o frontal, o esfenoide lá atrás. Então, esses ossos, eles são aerados, são ventilados. Desde pequenininho, então, a criança respira bem, cresce adequadamente, e o ar é o que faz a expansão facial acontecer. Criança que não tem uma respiração nasal não vai ter uma face simétrica, uma face harmônica, uma face bem desenvolvida, tá? Sendo assim, É, a rinite, ela pode ser ocasionada por um quadro inflamatório, né? Ou viral, ou bacteriano, tá? Não importa, uma rinite. Por isso que a gente, às vezes, parece uma redundância, mas não é, né? Há uma rinite alérgica. É que a gente se refere à rinite como se fosse tudo alérgico, né? Hum. Ah, rinite, sofre de rinite. Mas não é. Uma rinite pode ser um gripe. Ele está com rinite, entende? Que ele está com processo inflamatório nasal. Porque aumenta a secreção. Porque aumenta a secreção, porque está inflamado por causa do vírus. Uhum. Então, assim, não importa a etiologia. Todo estímulo nasal faz com que haja um aumento da inflamação da mucosa nasal e a consequência disso tudo, que é o que nós falamos lá. Aumento de muco, diminuição da, da drenagem, né? Diminuição da respiração, né? Isso pode ser por um quadro alérgico, que é o que a gente mais se refere, a rinite, né? E crônico, né? Quando é alérgico, é crônico. Toda rinite é crônica. Pode ser sazonal, mas não deixa de ser crônica. Uhum. Qual é a diferença? Crônica é aquela doença que não tem cura, né? Um diabetes é uma doença crônica. Você pode ter um diabetes controlado ou não, né? A rinite é uma doença crônica, né? Se você tomar os cuidados, tomar antialérgico, usar um spray nasal, né? Cuidar com o ambiente, você pode ter ela controlada de alguma forma. A rinite ela é sazonal, o que quer dizer? Que às vezes melhora no verão e piora no inverno, por exemplo. Ou às vezes é só na primavera. Então, essa sazonalidade da rinite faz com que tenha crises especificamente em épocas do ano. Tá? Tá. Bom, tem então as rinites alérgicas, que são Sim, gatilhos, que, né, existem ácaros no ar, que é isso que você falou. isso aí. E tem também rinite vasomotora, é isso? Sim, é um tipo de rinite que não é desencadeada por um ácaro, É muito comum aqui na nossa região, por essa extremamente. questão do frio? Muito.
tá? Até por um pouco de falta de entendimento, há um pouco de confusão que às vezes os pacientes que são portadores de rinite vasomotora fazem exames de alergia e vem negativo. A rinite, de fato, a rinite alérgica, ela tem que ser desencadeada pelo contato com uma proteína, que é um alergeno, Uhum. né? O alergeno tem que ser uma proteína, senão não é a rinite alérgica. Quais são as principais proteínas que dão alergia nasal? O ácaro, disparado. O pólen é uma proteína, né? Inseto é uma proteína. No litoral tem problema com barata, né? Rinite. Pelo é uma proteína, né? Então, assim, a caspa, a pele, né? O couro do animal. Então, assim, são proteínas. Quando são proteínas que desencadeiam alergia, rinite alérgica. Tem pessoas que têm alergia vasomotora que é desencadeada por alterações, por exemplo, climáticas, é mais comum. O choque térmico. Aquela coisa que a avó fala. Não pisa, não pisa. Entendeu? Sai de Tá cabelo num molhado. ambiente quente e sai num ambiente frio. Sim, por uma questão de vasodilatação e vasoconstrição. O frio faz uma vasoconstrição e o calor faz uma dilatação. Quando a pessoa tem uma rinite vasomotora, esse sistema de vasoconstrição e vasodilatação ela acontece muito rápido. E daí começa. Geralmente ela não chega a obstruir o nariz, né? Mas ela é aquela que o inverno inteiro fica escorrendo uma coriza do nariz e que não para, E tem né? como prevenir isso? O prevenir é Evitar se os agasalhar, não ambientes. botar um pé no piso, sabe? Mas, né, na nossa região aqui na Serra, ela é mais prevalente aqui, sem dúvida nenhuma, né? Por quê? Porque você está mais em contato com a questão da amplitude térmica, né? Mas, claro que se cuidar, botar uma touca à noite para sair, e também os sprays nasais de corticoide, antistamínico, né? Sim. Bom, além de ter esse cuidado, então, com essas roupas guardadas há muito tempo no Sim, guarda-roupa, né? Tem que fazer uma higiene de tudo isso, deixar sim, o ambiente ventilado. Ah, tem aqueles umidificadores do ar, isso é recomendado, não é? sim. A melhora da alergia, né, é que eu digo assim, a pessoa alérgica ela tem que entender a doença, tá? Não é só se medicar. Então, só existe a crise porque existe o contato. É o que eu sempre falo, ninguém tem alergia de camarão se não comeu camarão, entendeu? Ninguém tem alergia de benzetacil sem fazer um benzetacil. A alergia nasal é igual, só que você até deixa de comer alguns alimentos, né, por causa de alergia, mas você não vai deixar de respirar. Então você não tem como ser seletivo do ar que você respira. Por isso a dificuldade de controlar, né, os quadros alérgicos. Mas assim, os cuidados eles têm que existir o máximo que puder. É inevitável cuidar de tudo, mas sem dúvida. Por exemplo, na nossa região, roupa de inverno, jaqueta, blusa de lã, cobertor. Eu sempre falo assim, ó, em março, que tem sol, já tem que lavar, já tem que botar no sol. Por quê? Porque o ácaro tá ali, isso já é comprovado, né? Um colchão com um ano de uso tem mais de 1 milhão de ácaro. Então, assim, a gente não vê, né? Mas não é porque não vê que não existe, tá? Esses cuidados, eles são importantes, né? Na floração é a mesma coisa, a alergia por causa do pólen, né? Tentar evitar em um lugar que é muito arborizado, com muita floração. Então, a gente vê isso acontecer, né? Vai pro sítio, volta espirrando, coçando. Então, o contato é a principal forma de você minimizar e a consciência, o entendimento é fundamental para isso. Sobre sangramento nasal. Muita gente tem sangramento Sim. nasal e é normal, né? O que que a gente pode falar sobre situações como essas? Assim, ó, simplificando, né, tem que diferenciar sangramento nasal em criança e em adulto, tá? Sangramento nasal em criança, em 90%, a gente fala que é benigno. Benigno por quê? Porque não é devido a uma causa grave, preocupante. Geralmente, a criança tem sangramento, vai jogar bola no verão, lá um vasinho, né? Então são vasinhos que dilatam, às vezes também associado a quadro alérgico, tá? A gente vê que muitas crianças que sangram também é uma manifestação de rinite, que às vezes você trata da rinite,
e já não sangra mais, e uma cauterizaçãozinha, tá? Então, assim, a mãe que fica preocupada porque a criança sangra, eu escuto muito assim, né? Ah, professor, mas daí ia sangrar na cabeça, ia não sei o quê, né? Não existe essa relação nem essa preocupação, tá? Agora, sangramento em adulto, daí já tem que ter um pouco mais de cuidado. A gente tem que dividir os sangramentos dos adultos em duas categorias. Os sangramentos, existe um nome técnico, né, para sangramento que chama epistaxe, né? Então, assim, o sangramento anterior em adulto é um sangramento que a gente consegue cauterizar no consultório, é uma trama vascular da região anterior do septo nasal, que chama área de Kselbach. Essa região ali é como se fosse uma varesezinha com ácido no consultório, vale duas, três cauterização nesse vasinho, resolve bem. Também tem relação com a rinite, de controlar, quadro alérgico, né? Mas você consegue resolver. Sangramento posterior, as pessoas não têm noção da gravidade que é, porque são vasos que muitas vezes não pertencem nem ao nariz, que eu falo, né? São vasos de grandes artérias, de uma maxilar, né? De uma facial, de uma oftálmica, né? Que é através da etimoide anterior, posterior. Então, assim, pessoas que estão tendo sangramento em grande quantidade, né? Na maioria das vezes que desce na garganta e a pessoa gospe sangue, né? É, elas se assustam, né? E isso é bem frequente, tá? Não é uma coisa incomum. Chama epistaxe posterior, tá? Daí vai num pronto atendimento, no hospital, né? No UPA, né? E às vezes passa a noite lá e é difícil de conter. É, esses sangramentos, eles têm que ter, assim, consciência de que realmente pode sangrar bastante, pode dar um quadro de anemia agudo, pode precisar de transfusão sanguínea e às vezes até cirurgia para conseguir controlar, tá? Então, as pessoas que verem alguém com um sangramento nessa intensidade, é bom ficar atento, porque ela pode ser até intermitente. Sangra um pouco, para. Ah, sangrou? Não, mas parou. Dali uma semana sangra de novo, num volume, para, Então tem né? que identificar a causa Sim. disso, porque pode ser algo mais grave. Se sangrar muito, tem que procurar um serviço, assim, a nível terciário, né? Que eu digo, né? De Uhum. uma UPA, de uma emergência de hospital, tá? Vamos falar um pouquinho sobre a apneia do sono, né? Certo. Como identificar? Primeiro que a própria pessoa é difícil identificar que tem apneia do sono, né? Sim. A apneia do sono, ela é já um estágio avançado do roncador, tá? Então, se nós falar apneia obstrutiva do sono, que é a mais frequente, né? É que mais a gente vê que a gente trata, né? Ela é uma consequência do roncador. Então, não vai haver uma apneia obstrutiva sem antes passar pelo estágio do ronco. Porque o que ocasiona a apneia é uma incompetência da faringe. A faringe é a garganta. A faringe, ela é um tubo que vai desde a região posterior do nariz até aqui, né, no gogó, na laringe, e que ela é responsável pela passagem do ar. Quando, por questão de idade, genética, infiltração de gordura, né, flacidez, então é natural que as pessoas em alguma idade venham a roncar, por uma incompetência da faringe, primeiro leve, depois mais acentuada. Mas quando a pessoa está roncando, é porque essa faringe já não está conseguindo ficar aberta durante toda a noite como deveria. Ela já está relaxando, e se ela relaxa, ela diminui o calibre, né? Inclusive junto com outras estruturas da faringe. A língua é um componente importante na apneia, amígdala grande, úvula, palato. Então, assim, a garganta, toda essa região da garganta, ela começa a ficar flácida, ocasiona uma resistência à passagem do ar, porque obstrui um tubo. E tem que entender que o ronco, ele é diretamente proporcional ao grau de obstrução. Porque quanto mais obstrução, maior a resistência, quanto maior a resistência, maior a pressão, para você vencer essa resistência. Então, quanto maior o ronco, maior a pressão. Então, o ronco, ele é o quê? Ele é Hum. a vibração
do tecido flácido que está obstruindo. E o ar tem que passar, porque ele não tem reserva. Cada inspiração, né, é Sim. uma, E né? como que trata, doutor? Como que pode. Quais os tratamentos disponíveis hoje para essa condição? É assim, Débora. O tratamento do ronco, ele tem que ser bastante individualizado, tá? A gente tem todas as ferramentas, tá? Mas o tratamento do ronco, ele, né, da apneia, ele tem que ser bastante específico para a situação daquela pessoa, tá? Então, pessoas jovens, tá? Pessoas obesas, pessoas jovens que não são obesas, né? Pessoas que têm amígdala grande, pessoas que têm desvio de septo. A anatomia influencia muito daquela pessoa que tem um pescoço mais curto, né? Aquele pescoço mais largo. Então, a causa do ronco é que vai determinar o tratamento. E a causa do ronco, ele é variável, tá? Então, assim, tratamento cirúrgico, septoplastia, né? Em criança, adenoidectomia, em adulto, amidalectomia, em criança também amidalectomia, uvulopalatofaringoplastia. Então, assim, são todos procedimentos cirúrgicos que o objetivo, que é? Abrir a via aérea, de alguma forma, tá? Sempre, para qualquer pessoa que ronque, as medidas comportamentais são essenciais, né? O que é a medida comportamental? Não beber, atividade física, controle de peso, controle da alimentação, né? Não comer muita noite, dormir de barriga cheia, dormir de lado. Então, são fatores que não são suficientes para ninguém deixar de roncar, mas são importantes para você fazer um somatório de outras medidas. Existem aparelhos. Existe um aparelho que é um aparelho intraoral, que a gente encaminha para o dentista do sono, que faz esse aparelho, que é um aparelhinho que tem como objetivo puxar o queixo, né, a mandíbula, para frente quando ela dorme. Por quê? Porque quando puxa o queixo para frente, você também puxa a língua para frente. E a língua é um fator importante de ronco e apneia, porque ela vai ficando flácida, vai ganhando volume, vai ganhando gordura, e ela vai caindo para trás. Ela que vai, né, sendo um agente causal fundamental na maioria das pessoas a partir de uma idade. Então esse aparelhinho funciona bem. E também existe o aparelho que daí é o, né, chamado Gold Standard, né, que é o tratamento de ouro, né, que é o definitivo, que é o CPAP, CPAP. né? O CPAP, né, é uma sigla, né, que é pressão positiva contínua na via aérea. Ele é um aparelho, ele é um aparelho de pressão, como o próprio nome fala. O objetivo dele é abrir a via aérea. Ele funciona como uma mola de ar, como um stand pneumático. O CPAP não tem objetivo nenhum de você ventilar os pulmões. O problema não é pulmonar. Às vezes as pessoas acham que é um aparelho para ventilar. Não, ele é um aparelho que ele serve para abrir. Tem uma idade recomendada para o uso do CPAP? Assim, a gente procura usar o CPAP. Primeiro, a indicação do CPAP é pela gravidade. Primeiro de tudo, tá? Pela gravidade. Daí não tem idade, tá? Mas assim, a gente tenta diminuir muitas vezes em pacientes jovens o grau, né, da apneia. Então, assim, uma cirurgia de septo contribui. Quanto? 10, 20, 30%? Não sei. Mas quando o nariz é muito torto, você nem bota um CPAP, porque não vai tolerar. Uhum. Porque a melhor forma de você adaptar um CPAP é uma máscara nasal. Então, eu vejo muita gente que começa a usar um CPAP que me procura e tem dificuldade de usar porque o nariz é muito obstruído, tá? Sim. Então, assim, eu não recomendo ninguém usar um CPAP sem antes corrigir o nariz, o septo. Aproveitando, vamos falar um pouquinho então sobre o desvio de septo, né? Sim, É, a, antes disso, é importante, eu acho, a gente esclarecer a importância da respiração para todo o desenvolvimento do corpo, né? Toda a qualidade de vida também, né? Do indivíduo, sim.
que talvez uma obstrução nasal como um septo, né, ali, pode interferir nisso, Sim. né? Teoricamente não é tolerado, né? Não existe respiração bucal, tá? Então, assim, a boca, né, aparelho digestório, né? Então, a boca é uma compensação para quem tem um nariz obstruído. A via aérea começa pelo nariz, tá? O nariz ele tem funções específicas que a boca nunca vai ter, que é direcionar o ar, né? Você ter mais volume de ar respiratório do que pela boca, e você ainda tem a função de filtrar, aquecer e umidificar o ar. Então, o nariz é uma estrutura extremamente complexa, anatomicamente e funcionalmente. Muito complexa, né? Cirurgicamente, né? A parede lateral do nariz é uma coisa extraordinária, né? Do desenvolvimento e de funções específicas, tá? Então, a respiração tem que ser nasal, tá? Não existe respiração bucal, nem para criança nem para adulto. Quando a principal causa de obstrução nasal é desvio de septo, né? O que que é o septo? O septo é uma cartilagem que está localizada no meio do nariz e que ele, né, deveria ser centrado e que ele divida as duas fossas nasais em tamanhos iguais, né? Por quê? Porque o nariz ele funciona alternado. Em média, a respiração funciona 70% um lado, depois 70% outro lado. Então, ela alterna. A gente não respira 100% dos dois lados, tá? Nem 100% de um lado e zero do outro. Então, existe isso que chama ciclo nasal. Se você tem um desvio de septo, às vezes as pessoas confundem assim isso perceptualmente, porque se o teu lado esquerdo funciona melhor, quando ele vai descansar, teoricamente, ele tranca. Mas daí o teu direito é torto. Daí você fica, aquele momento, respirando com a boca. Daqui a pouco, o esquerdo volta a assumir a função da respiração. Daí você está com a boca fechada. Então, às vezes, a obstrução nasal, as pessoas passam, a gente vê, eu opero pessoas de 30, 40, 50, 60, 70, entendeu? Que não tem plena Não sabe o que é convicção respirar de que completamente. respiram mal. Uhum. Entende? Porque o nariz vai se adaptando, respira um pouco aqui, um pouco lá e vai indo. E Mas hoje a cirurgia de septoplastia é uma cirurgia bastante né, divulgada, né, pelo benefício, com né? grande eficácia? Sim, a cirurgia de septo é uma cirurgia que, na questão respiratória, ela melhora demais, tá? A respiração, ela melhora muito, assim, E ela é uma pós-operatório. cirurgia rápida? Como que é o pós-operatório disso? A cirurgia de septo, né, primeiro que, né, esteticamente não muda nada, É tá? importante a gente diferenciar, né? Sim. Rinoplastia e Rinoplastia é uma cirurgia com fins estéticos, né? septoestéticos E a septoplastia é uma cirurgia com fins funcionais, funcionais. tá? Hoje, a septoplastia, você faz um pequeno corte na região interna de uma fossa nasal e você opera com um cortezinho. Ela não é invasiva, não muda nada por fora, não fica roxo, né? Não é cirurgia que dói, o pós-operatório, mas é uma cirurgia que requer cuidado por causa daquela grande vascularização que eu falei que o Uhum. nariz tem, né? Então, é uma cirurgia que requer um cuidado aí de uns 40 dias, sem esforço físico exagerado, sem atividade física, para não ter risco de ter um sangramento pós-operatório. Mas é uma cirurgia bem tolerada. Cada serviço tem uma rotina, né? Não dá para generalizar. Tem alguns lugares que eles fazem com anestesia local, vai embora no mesmo dia. A minha rotina é uma rotina de fazer a cirurgia interna de manhã, faz de manhã com anestesia geral, né? E pernoita uma noite, né? No outro dia de manhã vai para casa. Como que eu identifico que tenho o desvio de septo? Tem alguns sintomas claros ou não? Então, a, a pessoa assim não sabe que tem desvio de septo, porque ela não vê. A pessoa procura o profissional pela queixa. Doutor, eu não respiro bem. Doutor, tô dormindo mal, né? Ó, vou correr, né? Respiro com a boca aberta, nem que seja em situações específicas. Então, assim, a pessoa que me procura, ela não vem com diagnóstico, ela vem com a queixa. E a queixa é o cansaço. É obstrução nasal. Uhum.
O meu nariz, eu vejo que não funciona. Então, assim, como a respiração nasal ela é fundamental, as pessoas começam a ter outro tipo de queixa. Tipo, tá ruim para dormir. Eu não consigo dormir com a boca, respirando com a boca aberta. Então, e de fato, né? Quem é que vai conseguir, assim, né? Dormir bem, respirando, né? E o Com a sono boca. pode acordar por vezes à noite? Ou... Sim, sim, garganta seca, né? Falta de ar, mesmo que não ronque, Uhum, tá? A obstrução nasal, isso é uma coisa que tem que deixar claro, tá? Teoricamente, o ronco não é ocasionado por o nariz trancado, uhum, como as pessoas acham que é tão direto. Não. O ronco é faringe, é uhum. língua, é palato, tá? Claro que tem, né? Tem o perfil, por exemplo, o paciente jovem, ali, 30, 40 anos, que está roncando, ele pode roncar por ter um grande desvio de septo e que você corrige o septo, ele melhora o sono, ronca menos, tá? Mas, assim, a queixa que eu quero dizer do paciente que a gente opera o septo não é ronco, necessariamente, tá? É o nariz trancado mesmo. Ele, E tem alguma idade específica para identificar esse desvio de septo? Ou em criança já é possível fazer esse é, diagnóstico? não, o desvio de septo ele só vai acontecer, o septo só vai entortar a partir do crescimento de estímulo hormonal, que é na puberdade. Então, o rostinho da criança vai ter o crescimento final, né, ali dos 12 aos 15, 16. Então, é nesse período de crescimento facial, né, da puberdade, que o rostinho cresce, tem estímulo hormonal, e às vezes tem mais estímulo hormonal e não tem espaço. Então, cresce, né, tem estímulo, entorta porque não tem um espaço adequado, né? Então tem um crescimento e lateraliza. Então a cirurgia de septo ela é realizada a partir dos 16 anos de idade. A menina tem que ficar mais atenta, porque a menina ela tem realmente uma puberdade mais precoce que o menino, né? Então isso a gente vê cada vez mais. Então a consolidação da face da menina, ela também é mais precoce. Tem que tentar a criança que cresce respirando com a boca, adolescente que respira, independente da causa, respira com a boca, entenda que a patologia é a respiração bucal, independente da causa, tá? A causa o profissional que vai detectar, mas a respiração bucal é patológica. Então a criança que cresce respirando com a boca aberta e fica muito mais evidente ali a menina dos 10, 11, você vê que tem menina com 13 anos que já tem um ciclo, né, regular. Uhum, Quer dizer, já acabou o crescimento facial, sim. né? Ela já está com a maturidade precoce. Então, E já é possível identificar, então, um possível desvio de septo mas ao nesse caso? mesmo tempo também poderia evitar quando os pais se dão conta, Uhum. entende? Ela já é uma mocinha, entende? Então, assim, Mas é o muito evitar seria rápido. como? Evitar é Cuidar da fazer. rinite, Entendi. entende? É cuidar da respiração bucal desde os 5 anos de idade, Uhum, tá? Quanto mais a criança respirar pelo nariz, dos 5 até o final do crescimento facial, vamos generalizar aqui, 15 anos de idade, tá? Mais saudável vai ser o adulto, uhum. tá? Quanto mais saudável o crescimento, o estímulo, mais saudável vai ser a respiração do adulto. Então, assim, quando que eu quero dizer? Quando os pais se dão conta que a menina está tendo deformidade, assim, às vezes ortodôntica, mais evidente, o dentinho vem para frente. Quando eles olham assim, já está na fase final, daí você tem pouco a intervir, Uhum, porque você consegue intervir junto com o ortodontista ou o ortopedista, né, o dentista, né, fazendo expansão do palato, uhum, entende? O otorrino não trabalha junto, tá? O otorrino, ele trabalha, ainda mais na otorrinopediatria, tá? O otorrino trabalha, assim, de mãos dadas com o dentista, com o ortodontista e com o ortopedista, né? Por quê? Porque a gente tem que trabalhar em conjunto para fazer com que a criança respire o melhor possível. Então, assim, e a respiração não se resume só em operar um adenoide ou cuidar de uma rinite, porque tem crianças que têm uma predisposição de ter uma alteração de
ortodôntica, de céu da boca, de palato, né, com 6, 7, 8 aninhos. Então, toda a face está interligada. Uhum. A prevenção para ser um adulto saudável, então ela já vem dessa idade multidisciplinar, fono, Uhum. entendeu? Então, assim, é bem mais complexo do que parece, mas é fundamental, porque toda alteração que a gente vê no adulto, né, facial, vai lá, não tenho como fazer, entende? A não ser a própria cirurgia. Então, se tem lá uma retrognatia, como é que você vai corrigir? Você vai corrigir uma retrognatia de um adulto, né, o queixo curto, né, com a cirurgia esquelética, Uhum. bucomaxilofacial. Então, você tem que fazer aquela, né, incisão de Lefort, tem que fazer, né, um avanço maxilomandibular. São cirurgias já de um porte maior. Bem invasivas. Agora, se você percebe que a criança já tem vetores de crescimento que não são adequadas para a harmonia facial, e você pode detectar, às vezes, não pela respiração bucal, mas por um queixinho curto, que não é questão genética, Uhum. entendeu? Um incisivo, que é o dentinho da frente, né, muito para frente, o céu da boca alto, você já entra junto com o dentista, porque às vezes já Uhum. passou da idade de ter adenoide, porque a adenoide some. Sim. Entende? A adenoide vai sumir. É da natureza da adenoide. Então, assim, geralmente se opera até os 5. Ah, daí dos 5, 6, 7, 8 anos, a adenoide some porque é assim que acontece. Só que Sim. ela deixa um estrago. Uhum. Entende? Então ela respira com a boquinha aberta, dos 3 aos 8. Ah, mas vai sumir porque que eu vou operar com 5? Porque a respiração bucal vai deixar linhas de crescimento. Porque o crescimento facial é através de vetor. E se você tem alteração de um vetor, ele vai seguir aquela direção. E deforma o rosto. Pode deformar. Exatamente. E daí por isso que eu digo assim, quando que você vai ver? Quando você vê, a menina já está com 13, quase consolidada a face, né? Face Adenoidiana. adenoidiana. Uhum. Exatamente. Qual a relação de uma má respiração com a própria é, hipertensão ou problemas cardiovasculares? Isso é toda. Quer dizer, é, a respiração, né? A respiração oral no adulto, né? A obstrução nasal, e é um adulto que já ventila pouco. Ele já tem um níveis de oxigênio abaixo. Todo mundo sabe que respirar com a boca não é adequado, né? Parece que falta, né? Agora, quando o adulto começa a roncar, ele começa a ter uma obstrução durante toda a noite. A média de oxigenação noturna é muito abaixo do ideal, tá? Eu não, nem vou dizer assim muito, né? Parece um exagero, mas assim, abaixo do ideal. Por quê? Porque a gente não tem margem. A nossa oxigenação ideal, o que que é? 94 para cima. Qual é o limite de tolerância? Até 90% de oxigênio, né? No sangue. Agora, 88 já é uma dessaturação moderada, né? 85 para baixo, né, já é uma dessaturação grave se for a noite inteira. Se Uhum. baixar de 80, então assim, a gente não tem margem para que possa ter pouca oxigenação sanguínea. A baixa da oxigenação, né, sanguínea, por falta de ventilação, que a apneia ocasiona, né, por obstrução, é igual um cano. Se tem um cano lá de uma bitola de 100 e daqui a pouco, né, vira 50, você vai ter menos fluxo, porque você tem um calibre menor. Uhum. Isso é o ronco, tá? Qual é o fluxo da faringe? Ar. Então, se você ronca é porque está obstruído, passa menos ar do que devia. Qual é a consequência? Esse é o grande problema da apneia. Qual é a consequência? A média de oxigênio é abaixo do ideal. E se você tem uma média abaixo do ideal, você ativa todos os teus mecanismos naturais de compensação fisiológica, que é aumento da frequência cardíaca, aumento da pressão arterial, porque toda a oxigenação que já está abaixo do ideal, ela tem que ser direcionada para o cérebro. O nosso cérebro não tolera hipoxemia, né? Tanto é que para fazer uma isquemia e um AVC isquêmico é muito fácil, tá? Então, é natural que a pressão aumente à noite. A questão é que já é mais do que estudado, comprovado, que essa pressão que aumenta à noite somente para fazer um mecanismo de compensação da hipoxemia noturna,
daqui a pouco ela não consegue mais voltar ao normal. Ela perde os mecanismos, né, de regulação. Então, a pessoa passa a ser hipertensa 24 horas Então a causa pode ser da apneia. uma apneia. É muito comum, tá? É, E eu tratando a apneia, pode voltar a pressão pode. normal, normalizar essa pressão? Sim, antes de te responder, eu tenho pedido, né, muitas vezes, o mapa, que é aquele exame que é a medição da pressão arterial em 24 horas, né? Que é o cardiologista que faz. Então, assim, você pede o mapa, você pergunta assim, um adulto jovem, 38 anos, tá roncando, né? Vem porque, né, com a queixa do ronco. É, daí, tem pressão alta? Não, mas ele tá um pouquinho acima do peso, tá naquele sobrepeso, daí, não é. Daí você pede um mapa. Daí não é nenhuma surpresa se ele tá roncando e tem uma apneia leve, moderada, né? É que ele tenha aumento dos níveis de pressão arterial durante a madrugada. Uhum. Tá lá 16 por 10, 15 por 10. Não, isso não pode acontecer. Existe uma coisa que chama descenso noturno da pressão arterial, que é fisiológico. Todo ser humano, quando dorme, fisiologicamente, a gente dorme para quê? Para descansar, para relaxar, inclusive a pressão. Então, assim, se a pressão ela relaxa quando a gente dorme, obrigatoriamente todo ser, né, tem que ter pelo menos 10 milímetros de mercúrio abaixo da média durante o sono. Se a minha pressão de dia é 12 por 7, de noite a minha pressão tem que ser 11 por 6. Tá? Então, assim, o primeiro diagnóstico de que está havendo uma alteração da pressão arterial, que no laudo do cardiologista, no mapa está lá, em adultos jovens, é ausência do descenso noturno. Isso já é uma Uhum. patologia. Ele é hipertenso? Não. A pressão a noite inteira dele está 12 por 7. Mas por que não está 11 por 6? Uhum. Entende? Por causa da hipoxemia. Se ele é um roncador. Estou falando de paciente roncador, Sim. com apneia. Uhum. Tá? Então, aí eu já intervenho, junto com o cardiologista. Eu não vou deixar esse jovem virar hipertenso. Porque vai. E Uhum. muito breve. Se ele se descuida, então ganha 3, 4 quilos ali num ano, pronto. E às vezes nem imagina que a causa da hipertensão pode ser o problema respiratório. Sim. Não é algo comum de se pensar, né? Claro, Não. você acredita que sim, mas Infelizmente, inclusive os profissionais da saúde. olha, Tá? então não somente o pessoal leigo, também Sim, pessoas da às saúde. vezes não é visto da forma que deveria ser visto pelos próprios profissionais, sabe? Uhum. É É, mais fácil relacionar com o que a gente escuta mais, né? hereditariedade. Hereditariedade, ou alimentação, ou falta de atividade física, né? Sim, E sim, esquece da parte da respiração, que também pode sim. ser um causador. Inclusive assim, né, sobrepeso, Uhum. né? Não, é porque tem sobrepeso que ronca. Na verdade, o ronco não tem relação com o sobrepeso, tá? O paciente que é roncador, que tem apneia, ele não precisa ter sobrepeso, tá? E o paciente que tem apneia, para ser hipertenso, ele não depende de sobrepeso nem de obesidade, porque a, a hipertensão, a apneia, ela é fator de causa de Uhum. pressão alta, primária. Basta ter apneia para você virar hipertenso. Isso já é comprovado. Independente, tá? Da idade e do peso, tá? Então, assim, fator de risco é uma coisa. Tá? Vai lá, fuma, é um fator de risco para ter um tipo de tumor pulmonar. Mas pode não ter, Uhum. tá? A apneia do sono é causa, não é fator de risco. É causa. Entendi. Causa primária de hipertensão. Então, quando o paciente já está hipertenso, e basta ele dizer assim, ele não, a esposa, né? Falando do homem, né? Uhum. Que é mais comum, o homem ronca mais que a mulher, tá? Então, a esposa fala, doutor, ele ronca, tá roncando, piorou demais, entendeu? Mas ele já é hipertenso, já toma antihipertensivo, né?
Mas mesmo assim nunca é tarde. Muito pelo contrário, tá? A intervenção, ela é uma necessidade, tá? Existem trabalhos americanos que mostram que você imagina qual é a sobrevida do paciente com apneia grave em estudos. Não imagino. Chute um número. A sobrevida? Sobrevida. Tipo, vai lá, fez o diagnóstico, tá? Ele já é Tá. hipertenso, tudo trata da pressão, aquele perfil que a gente conhece, tá? Sim. Daí ele vai lá, eu faço uma polissono nele e faço o diagnóstico que ele tem apneia grave, que é acima de 30 eventos por hora. Uma parada com Uhum. menos de 2 minutos, tá? Só que ele não chegou ali hoje. Ele já tem um histórico, Sim. né? Porque ninguém chega na apneia grave da noite pro dia. Isso vem 10, Já 15 anos de tem história de se roncador. Vai, arrastando. vai se arrastando. Mas assim, esse paciente, quando ele é feito o diagnóstico, por quê? Porque já se sabe que o diagnóstico é tardio, Uhum. tá? Já é negligenciado. Negligenciado. A expectativa de vida nos Estados Unidos, 8 anos. Eu ia dizer 10 anos. Tá. Errei Tá por pouco. parecido. Não, ninguém imagina. 8 anos é muito pouco. É Uhum. menor que a sobrevida que muito tumor. E algo que poderia ser intervido, evitado, né? Para Nossa, tratado, tratado, né? tratado. Tem recursos para isso, né? Exatamente. Nossa, você trata 100% a apneia hoje, tá? Só não Melhora a trata qualidade de vida. tudo, tudo, tá? E vive mais, então, né? Comprovadamente. Não, e assim, ó, não só vive mais, mas porque à medida que a apneia vai piorando, a hipóxia, né, a hipoxemia também vai piorando. Uhum. A frequência cardíaca noturna também vai piorando. Então, assim, a principal causa de mal súbito, né, à noite é devido à consequência de apneia grave. Então, os pacientes infartam, morte súbita, AVC, arritmia. A principal causa de arritmia hoje está sendo associada com a apneia do sono, tá? E tudo isso aí, como eu disse, não é eu como otorrino, né? Porque no otorrino ninguém acredita. O cardiologista, todo mundo morre de medo, né? Mas daí o cardiologista não fala isso, né? Daí eu tenho que falar. Daí eu digo, pergunte pro teu cardiologista. Daí ele, tá. Daí ele volta apavorado, sabe? Então, assim, tudo isso não é eu que estou falando. Tudo isso, ele tá nos consensos de cardiologia de 30 anos atrás, entende? Então, não tem nada ali que não seja o protocolo. Uhum. Está escrito no consenso de cardiologia, né? Que é um consenso universal, que fala ali. Então vamos pegar o capítulo lá de pressão alta e apneia. O que que fala lá? Que todo paciente hipertenso com hipertensão refratária, o que que é hipertensão refratária? É a pressão alta de difícil controle. Toma um, dois, três tipos de antihipertensivo, tá? Essa é a definição de hipertensão refratária. Uhum. Tomar dois ou três tipos de antihipertensivo, sendo que um tem que ser diurético. Então, assim, paciente, isso é o que mais você vê. Sim. Você vê o pai de todo mundo ser assim. Toma lá dois, três tipos de remédio para pressão. Entende? Agora controlou. Tá. Isso é hipertensão refratária. Tá? Todo paciente com hipertensão refratária que ronca, porque vai ter apneia, né? Um paciente mais velho, né? Para chegar na hipertensão refratária já é uma idade mais Uhum. avançada, né? Então, logicamente que a gente está falando de pessoas com Mais 60 idade. anos, né, para cima, tá? Então, todo paciente com hipertensão refratária tem que tratar da apneia como tratamento da hipertensão refratária, Com o mesmo cuidado. obrigatoriamente. Então, qual é o tratamento? Toda hipertensão eu vejo dessa forma, mas eu vou falar o que está escrito no consenso, Uhum. tá? Para não ficar nada que seja eu que estou falando, né? Então, o que que isso quer dizer? Que tratamento de pressão alta, antihipertensivo e dieta hipossódica, todo mundo sabe, atividade física, todo mundo sabe, perda de peso, todo mundo sabe. E tratamento da apneia, E é o que é menos falado. que é menos falado. E daí você já entra nessa outra questão, que daí o paciente que tem apneia, o que que ele tem? Ele tem um estresse noturno, Uhum. absurdo, tá? O estresse dele, ao ponto de qualidade de sono, ele não tem. Por quê? Porque ele não consegue chegar no sono REM. Então, todo paciente roncador com apneia, mesmo leve, tá? Mesmo jovem, a primeira manifestação é cognitiva.
começa a ter alteração de concentração. Pressão, concentração, memória, humor, libido, tá? Sonolência diurna. Então, assim, Cansaço. cansaço. Por quê? Porque quando ele entra no sono REM, ele não consegue permanecer no sono REM. Porque o sono REM, que é caracterizado pela movimentação rápida dos olhos, né? Que é atividade cerebral intensa, relaxamento máximo. Então, quando você entra no sono REM, que é o sono relaxador, você vai ter um estado de relaxamento tão intenso que te dá mais apneia. Daí Uhum. você tem mais sufocação, hipoxemia, o teu cérebro te desperta. Mas você não vem para vigília. Você sai do sono REM e vai para fase 3, fase 2. Então, o paciente com apneia moderada, grave, ele não consegue entrar no sono REM. Tá, Ele uma dorme e não dúvida. relaxa. Certo. A apneia, ela tá sempre relacionada com o ronco. Sim, Sempre, em todas porque as nós estamos falando de situações. apneia obstrutiva. Obstrutivo. Existe a apneia central, tumor. Que daí é outra condição. Sim. Mais raro. Nós estamos falando do roncador, Do roncador. Ok. tá? Uhum. Então, o que que acontece? Ele não permanece no sono REM. Ele não consegue ficar. Então, ele acorda cansado. O roncador acorda cansado. O roncador jovem com a apneia leve começa a ter lapso de memória. Cansadinho, tem que dar um cochiladinho depois do almoço. E vai piorando. Aquele que tem apneia moderada, né? Ele já chega em casa às 6 da tarde, já apaga, Tá, né? outra dúvida. O ronco, a pessoa pode ter o ronco e não ter apneia. Ou, Sim, no estágio inicial. mas necessariamente vai desenvolver? Sim. Então, todas as É. pessoas que roncam precisam analisar essa situação a fim de evitar uma apneia. O melhor momento de você tratar o ronco, a apneia, é quando você começa a roncar. Porque você ainda consegue reverter. Com medidas, às vezes, só comportamentais. Então, assim, uma média, quando que a pessoa começa a roncar? 30 anos de idade? Supondo assim, né? 30, 35. Ali que você tem que agir. Porque o que que causa o ronco? O colabamento é gradativo. Enquanto não fechar tudo, ele só ronca, porque é a vibração da pressão. Ele só vai ter apneia quando começa a fechar tudo, Uhum. tá? Quando que ele vai ter apneia? Quando ele tiver 5 paradas por hora, tá? Uma a cada 11 minutos. Depois uma a cada 10 minutos, só vai aumentando o E ele não vai intervalo. perceber, porque vai, vai estar dormindo. Não, ele não, até porque assim, é, se a mulher não leva o homem lá, 10 anos depois falando, sabe? Ele chega lá dizendo assim que não ronca, que ela tá exagerando. Entende? É engraçado Então é um isso, sabe? discurso comum no consultório esse. Sim, sim. Eu acho que o homem, ele negligencia um pouco a saúde dele, achando que não é roncador, tá? E por que que o homem ronca mais que a mulher? Por uma questão hormonal, tá? Características, né, hormonais. Então, o homem, né, ele acumula gordura no pescoço e no abdômen, né? Uhum. Então, assim, o homem vai criando o pescocinho mais largo e vai criando a barriga, né? Por quê? Por uma questão de reserva de gordura, Uhum. né? A mulher, ela não acumula gordura no pescoço, ela acumula gordura onde? Né? No quadril, Uhum. tá? É característica, né, de distinção, né, do sexo feminino e masculino. Então, o homem quando começa a ganhar um pouco de peso, ele vai ganhando gordura no pescoço. Essa gordura no pescoço, ela vai estreitando a faringe. Existe uma medida de colarinho padrão, inclusive para risco cardíaco, que são 43 centímetros. Então, um colarinho acima de 43 já começa a ter risco cardíaco. Uhum. Por isso que o homem ronca mais. Uhum. Só que o homem não dá bola, entende? A mulher fala, daí, não, não sei o que, não é. E não deveria, tá? Porque quando ele começa, motorista profissional, que ronca e tem apneia, né? Que você vê qual é o perfil do motorista, né? Quer dizer, né? Geralmente são mais cheinho, né? Dorme mal. A principal causa de acidente na estrada entre motorista profissional é a apneia, porque dorme no volante. Uhum. A sonolência diurna, que é ocasionada pelo apneia, não leve, mas moderada e grave, dorme aqui, tá falando contigo.
dorme, entende? Então já é um sinal de que algo não está funcionando bem. Não deve chegar nesse ponto, Sim. entende? Não deve Então chegar só o nesse ponto. simples fato de roncar já é um motivo para Sim, de roncar, de ir até o isso, consultório de um otorrino e identificar e exatamente. tratar essa causa para que não se transforme numa apneia, então. E toda doença cardiovascular que vem junto, né? Como já falamos, Toda doença hipertensão, cardiovascular que vem junto aí, que vem paralelamente, né? Então, é perfeito. uma forma de prevenir. Como é feito o diagnóstico da apneia do sono? Então, o diagnóstico é bastante objetivo, assim, né? Para você poder fazer o diagnóstico. Primeiro, são os pacientes roncadores, tá? Então, assim, os roncadores que nos procuram. Daí, como que eu vou saber se ele tem apneia ou não, né? Porque o tratamento, ele vai depender se tem apneia e qual o grau, porque muda totalmente a forma de agir, tá? O diagnóstico é feito através do exame que é a polissonografia, que é a avaliação objetiva do sono. Eu vou quantificar o sono dele em números de apneia por hora. O aparelho hoje é domiciliar, é um aparelhinho simples, você pega, você mesmo instala, né? Leva para casa, dorme com o aparelhinho e ali a gente faz o diagnóstico, né? Ele mede oximetria a noite inteira, fluxo nasal, né? E frequência cardíaca. Então a gente consegue fazer o que a gente se propõe a fazer, que é o diagnóstico de apneia do sono, Em né? 24 horas, fica com o aparelho? Não, só à Não? noite. Só durante a noite. Bota 10 da noite, 6 da manhã acordou, né? Até um pouco antes, não tem problema. Existe uma margem, tá? Uhum. Para laudar. Às vezes as pessoas ficam preocupadas. Ah, então eu não vou conseguir dormir com isso aqui a noite inteira. Não tem problema. A gente tem uma margem razoável, né? Acordou lá 4h30, 5 da manhã, não tem problema, já dá para laudar, Uhum. tá? E através da nasofibroscopia, que é um exame que daí o otorrino que faz, que é uma câmera, que é um vídeo, a gente tem que entrar com a câmerazinha, filmar o nariz e ver o que é a faringe, a garganta, Uhum. né? Ver se a língua está volumosa, se a posição da língua é adequada, olhando de cima para baixo com a câmera, né? E, né, basicamente o exame físico otorrinolaringológico, tá? Com o exame físico e esses dois exames, a gente faz o diagnóstico, né? Existe uma classificação que é importante aí para a gente, né, é, relatar, que é o grau. Existe o roncador, que só ronca, ainda não tem apneia. Existe o paciente com apneia leve, apneia moderada e apneia grave. Até 5 apneia por hora, ele é considerado somente roncador. De 5 apneia por hora a 15 apneia por hora, ele é considerado apneia leve. De 15 a 30 eventos por hora, e sendo que uma apneia tem que ser no mínimo 10 segundos de parada total, tá? De 15 a 30, apneia moderada. Então, até 2 minutos. Começa a ter parada respiratória com um intervalo menor do que 2 minutos, apneia grave. Eu já vi coisas que é totalmente assim. É, qual é o termo adequado que eu vou? Incompatível com Uhum. a sobrevivência, tá? Uhum. Eu já vi pessoas ter 80, 90 apneia por hora. Como é que vai ter mais apneia do que minutos? Quer dizer, é, sufoca a noite inteira. Aquilo, né, obstrui e assim com dessaturações assim de 70, né? Que é Trazendo gravíssimo, né? consequências gravíssimas para o Nossa, organismo. nossa, pessoas assim um pouco, às vezes jovens, às vezes não, às vezes acima do peso. Então, então a apneia realmente é uma entidade que tem que ser valorizada e tratada. E assim, e melhora, meu Deus, rejuvenesce, porque o teu cérebro oxigena. Nada como dormir, tá? Com qualidade. Nossa, gente, porque sono não é quantidade, sono é qualidade. O paciente roncador que tem apneia, ele deita sexta-feira, eu falo assim, deita sexta-feira, acorda segundo cansado. Nunca vai repor, porque o sono, ele é avaliado por uma questão qualitativa, não quantitativa. É melhor você dormir 5 horas, 6 bem dormidas, do que 10 mal. Nunca vai Uhum. compensar, Uhum. né? Então, o sono é tudo, a longevidade é o sono, né?
desempenho intelectual, né? Tudo é o sono, né? Perfeito. Existem pesquisas hoje que mostram que atletas de alta performance, claro que não são roncadores, né? Uhum. Antes de competições de alto nível, é, a qualidade do sono deles antes das competições é mais importante que o treino, porque ele já treinou, ele já está condicionado ao treino. Uhum. Sei lá, um, 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 um tênis, um João Fonseca aí jogando em alto nível, entende? Então, assim, é muito mais importante uma semana, né, na véspera, ele dormir bem, para jogar bem, porque mentalmente também Também afeta. requer, Uhum. né, do que treinar um dia antes. O que que adianta treinar um dia antes? Entende? A qualidade Perfeito. do sono. Até nisso, as pesquisas estão se direcionando para isso. Esse foi o nosso episódio de hoje na Voz da Medicina. Mais informações sobre a Clínica Rinossono, sobre o Dr. Fernando Arruda, você encontra aqui na descrição. Não esquece também de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para novos episódios e seguir o nosso perfil no Instagram, na Voz da Medicina. A gente se encontra num próximo podcast.